Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai terminar aqui a nossa desmontagem da caixa de marcha da nossa IB5 e o propósito da nossa aula de hoje é a gente conhecer como é que se dá esse movimento aqui de engate das marchas, tá? Para a gente finalizar a desmontagem, o objetivo da gente é tirar esses dois eixos e deixar os dois eixos aqui, né, na nossa mão, para que a gente consiga visualizar de uma forma melhor, tá? Para eu poder fazer essa remoção desses dois eixos, eu preciso remover esse conjunto aqui, ó, né, que eu já apresentei a vocês na semana passada, que é o conjunto seletor, né, que é composto aqui, ó, pela haste de acionamento e aqui pelos nossos garfos, tá? Vou virar aqui um pouquinho para vocês verem, mas basicamente esse conjunto de seletor, né, são presos aqui por dois parafusos aqui na parte de baixo, né? A gente tem um parafuso do lado de cá e um parafuso do lado de lá. E assim que eu remover esses dois parafusos, esse cara ele vai sair, tá? Pedro, assim que esse cara sair, a gente já consegue remover as duas árvores? Não, ainda não, tá? A árvore primária, que é essa daqui, ó, que é a árvore que está vindo do motor, ela vai presa, né, no acionador do garfo da embreagem. Então, se eu virar aqui para vocês, ó. Então, se eu virar aqui essa caixa para vocês, ó, percebam, ó, que essa peça daqui, ó, é uma peça que faz parte do sistema de embreagem, né? E aí vocês estão percebendo até o rolamento aqui, ó, essa peça daqui é o rolamento, também conhecido como colar da embreagem. Então, eu preciso fazer a remoção desse conjuntozinho, preciso fazer a remoção daquela haste que estava já aqui para o meu lado, e aí, à medida que eu remover isso, eu consigo fazer a retirada dos dois eixos, tá certo? Eu vou pausar o vídeo rapidinho, vou fazer a remoção daqui de trás, vou fazer a remoção dessa parte aqui da frente, e aí a gente continua. Bom, pessoal, então a gente já removeu, tá? O acionador aqui, ó, do sistema de embreagem, ele está aqui na minha mão, o acionador hidráulico. E aqui tá aquele sistemazinho, ó, de garfos que eu comentei com vocês, tá? Então a gente já tem aqui a haste composta aqui dos garfos, tá? Os eixos agora, ó, já estão livres. Então quando eu puxar aqui o eixo para cima, ó, vou puxando aqui, saiu o nosso eixo primário e agora o nosso eixo secundário. Então nós temos os dois eixos aqui na minha mão. O eixo primário é esse daqui, ele é um eixo mais comprido, é o eixo que necessariamente ele vai em direção ao motor. Então, quando a gente tem esse rolamento, ó, a caixa finaliza aqui no rolamento e essa parte aqui para fora é a que vai em direção ao volante do motor, tá? Que vão prender nas estrias ali do nosso sistema de embreagem, né? Que vai ser uma aula isso vai ser o comentário nas próximas aulas, né? Então vai ter um disco de embreagem aqui que vai ser friccionado ou empurrado sob pressão para o volante do motor, tá? E aqui nós temos a presença do nosso eixo secundário. O eixo secundário é aquele eixo que vai pegar a rotação vinda do eixo primário e transmitir essa rotação até o nosso diferencial. Diferencial esse que está sendo representado aqui, ó. Essa engrenagem aqui, tá? É a engrenagem do pinhão e essa engrenagem daqui maior é a engrenagem da coroa, tá? Então, é dentro do diferencial que é possível a gente conseguir fazer curvas no veículo. Como eu antecipei para vocês na aula da semana passada, esse diferencial é um diferencial diferente, né? Por que diferente? Porque ele é utilizado não para aplicações veiculares, mas apenas em testes de dinamômetros ou testes de motores, porque ele não tem aqui as satélites e planetárias, então esse diferencial não permite ao veículo fazer curva, o carro só andaria de forma reta, né? Então é por isso que eu estou antecipando que essa caixa daqui é uma caixa que veio acoplada em um motor, né, que estava sendo feito algum tipo de teste num dinamômetro. Né? Posteriormente faremos a nossa aula apenas do conjunto diferencial, em que a gente vai mostrar ali como é que se dá esse funcionamento, tá? A gente só tem aqui 60% do diferencial representado, que é a engrenagem aqui do pinhão em direção à engrenagem da nossa cremalheira, tá? E aí a gente teria uma tulipa aqui em cima e outra ali embaixo que iriam em direção às nossas rodas, tá? Vou guardar aqui então de novo o diferencial. Bom, qual é então o nosso objetivo hoje? Primeira coisa é a gente já conseguir identificar aqui, ó, quem são os pares de engrenagem. Esses caras eles trabalham dessa forma que vocês estão vendo, ó. Percebam que todas as engrenagens elas se tocam, porque as engrenagens precisam estar 100% do tempo, né, unidas para que possa acontecer a transmissão do movimento.
Como eu disse a vocês, esse eixo daqui que é o eixo de entrada, é o eixo que vem do motor. Lembrem a aula da semana passada, quando a engrenagem pequena movimenta uma engrenagem grande, a gente tem uma relação de força, uma relação de torque, não é verdade? Porque precisa de várias voltas da engrenagem pequena para dar uma volta da engrenagem grande. Seguindo essa lógica, nesse contexto que vocês estão vendo aqui na frente, a menor engrenagem é essa daqui, ó. Então essa engrenagem daqui está acoplada a essa engrenagem daqui, que é a maior de todas. Nessa configuração, como essa é a menor do eixo primário, está acoplada à maior do eixo secundário, a gente diz que esse par de engrenagens é o par da primeira marcha, tá certo? Então esse aqui é o par da primeira, esse aqui que está logo depois acionado é o par da segunda, esse daqui é o par da terceira e esse daqui é o par da quarta marcha, beleza? Até aí tudo bem, né? O eixo primário, uma das características dele é que todas as engrenagens, ó, observem, elas são, como é que eu posso dizer a vocês, soldadas no eixo, tá? Elas são inteiriças ao eixo. Então a gente não tem nenhuma engrenagem louca sobre o eixo, que é louca sobre o eixo, que é montada. Não temos engrenagem montada. Todas essas engrenagens fazem parte do eixo. Então a engrenagem da primeira, da ré, da segunda, da terceira e da quarta, todas são partes do mesmo eixo. O que é que eu quero dizer com isso? Como essa peça daqui ela está indo em direção ao volante do motor, né, ela está presa sobre o disco de embreagem que entra em contato com o volante, quando o motor está girando, seja 1000 RPM, 2000, 3000, 4000, 5000 ou 7000 RPM, todas essas engrenagens estão girando ao mesmo tempo. Então percebam, esse movimento ele vem do motor. O motor está aqui, ó, girando, ó na minha mão aqui, ó, todo mundo gira ao mesmo tempo, independente se a engrenagem da primeira, da ré, da segunda, da terceira ou da quarta. Por quê? Porque elas são inteiriças sobre o eixo, elas não são montadas, elas fazem parte do próprio eixo, como se fossem soldadas no próprio eixo, tá? Elas fazem parte da mesma construção, beleza? Isso, pessoal, não acontece nas engrenagens aqui do nosso eixo secundário. Nas engrenagens do eixo secundário, todas essas engrenagens que estão montadas aqui, elas são engrenagens, né, que elas não fazem parte do eixo. O que é que eu quero dizer? A engrenagem ela encaixa sobre o eixo, só que ela é lisa no centro. Então ela permite isso daqui, ó. Veja aqui, ó, essa engrenagem que seria da quarta marcha, eu estou girando ela na mão, ó, e o eixo está parado. Da mesma forma que eu estou fazendo agora para a terceira, que eu estou fazendo aqui, ó, para a segunda, ou que eu estou fazendo aqui para a primeira marcha. Então percebam, se todas essas engrenagens estão unidas, né? Se elas trabalham aqui, ó, nessa forma, todas juntas, vejam que eu estou girando aqui, ó, o eixo primário, né? Todas as engrenagens agora no vídeo de vocês estão, ó, girando junto comigo e o eixo ele está paradão aqui, ó. O eixo está totalmente parado. Então no processo de engrenamento, quando você vai engrenar a marcha, seja a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, que a gente não está representando a ré, todas as engrenagens, elas já estão em movimento, tá? Só que elas não transmitem movimento para o eixo. No momento que você pega a marcha do seu carro e seleciona, quer a primeira, quer a segunda, quer a terceira, quer a quarta, quer a ré ou quer a quinta, o que é que acontece? Vou simular com a quarta marcha, tá? Quando eu seleciono a quarta marcha, ó, a luva, que é essa peça daqui, né, através daquele garfo, né, o garfo sobe, fazendo com que a luva, ó, ela engate na marcha. Né? Percebam que antes, olha aqui, ó, os dentes chanfrados da engrenagem, eles são vistos, ó, e eles ficam girando aqui, ó, o tempo inteiro. Só que agora, quando tem um engate, ó, aqueles dentes chanfrados não são mais visualizados. Por quê? Porque agora o movimento da engrenagem vai ser transmitido para a luva e a luva é quem vai passar o movimento para o eixo. Se eu tentar girar agora aqui, ó, a quarta marcha, observe ó, o eixo querendo girar aqui na minha mão. Ó, o eixo já girando aqui junto comigo, né? Então, essa é a mágica, né, por trás do engrenamento de marchas, tá? O que é que a gente vai fazer no restante da nossa aula para ficar mais fácil o nosso entendimento? Eu vou remover aqui, ó, esse rolamentozinho. Quando eu remover esse rolamento, a gente vai desmontar as engrenagens para a gente observar a engrenagem, a gente observar o cone, a gente observar o anel sincronizador e a luva. E aí a gente fazer o engrenamento na mão e vocês perceberem como é que isso acontece, tá? Então vou dar um pause, vou remover esse rolamento e a gente retorna. Bom, pessoal, então removendo aqui, ó, o rolamento, a gente utilizou uma ferramentazinha especial, tá?
eu começo a fazer a remoção agora das engrenagens. Então, aqui vem a engrenagem da nossa quarta marcha, tá? Parecida com aquela da quinta, né? A gente tem os dentes helicoidais e aqui os dentes chanfrados, tá certo? E percebam que aqui no centro, ó, a gente tem um centro liso, né? Então, vejam que na hora que ele pega aqui, ó, eu consigo girar a engrenagem, mas o eixo ele fica parado, né? Por quê? Porque o centro aqui da nossa engrenagem é um centro liso, né? Ele não transfere movimento para o eixo. É por isso que todas as engrenagens que estão aqui acopladas junto às engrenagens do eixo primário, todas ficam girando ao mesmo tempo, mas nenhuma transmite movimento para o eixo. Esse movimento, tá, dessa engrenagem aqui, que não transmite movimento para o eixo, é conhecido como engrenagem louca, né? Ou seja, ela gira loucamente, ela fica girando, 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 mas ela não necessariamente transmite movimento para o eixo. Na parte de baixo aqui, ó, nós temos um anel sincronizador, é um anel em bronze, onde que a função dele é suavizar o engate da marcha, tá? Então, no momento em que nós temos a nossa luva indo em direção, né, indo em encontro aos dentes chanfrados aqui da nossa engrenagem, né, a gente tem esse anel sincronizador que é para poder sincronizar as velocidades. Lembre que se esse cara já está em movimento, né, se ele estiver muito rápido e a luva não estiver na mesma velocidade, a gente vai meio que arranhar esse sincronismo, né? Vai começar a ouvir zoadas na hora que você está trocando de marcha da primeira para a segunda, terceira, quarta ou ré. Então o anel sincronizador, né, é uma peça em bronze que ela vem para suavizar esse encontro, tá? Então o anel sincronizador está aqui do lado. Eu vou remover aqui agora, né, a nossa luva e vou remover aqui agora o conjunto do nosso cone, né? Percebam que de todas essas peças que eu removi aqui, a única que o centro não é liso é o cone, tá? Então o cone é a única dessas peças que necessariamente transmite movimento para o eixo. Se eu colocar ele no lugar aqui agora, ó, se eu colocar o cone no lugar, ó, observem, ó, o cone ele gira todo o nosso eixo, não é verdade? Todo movimento que eu passo para o cone, ele faz a transferência para o eixo secundário, né? E aí lembre que o movimento vai chegar até aqui ao nosso pinhão e do pinhão vai seguir para a nossa caixa de marcha. Então, enquanto a engrenagem gira louca, o cone ele transmite movimento para o nosso eixo. E aí, como é que o sistema de engrenagens, né, de caixas de marcha funciona? A gente tem essa engrenagem aqui, ó, que é a engrenagem da quarta marcha. Ela fica girando junto com o eixo primário, o tempo inteiro aqui, ó, girando com o eixo primário. E no momento, então, ó, né, vou remontar aqui o nosso conjunto. E no momento, então, que... Vou montar aqui que eu montei na ordem errada, tá? Pronto. E no momento, então, ó, percebam, ó, ela tá girando aqui louca, ó. A de baixo também gira louca, tá? Todas as engrenagens aqui, ó, estão girando loucas. Todas giram ao mesmo tempo, mas nenhuma transfere movimento para o nosso eixo. No momento que você seleciona a marcha, o que é que acontece, ó? É de responsabilidade da luva, percebam esse movimento aqui agora, ó, a luva subir e ela fazer com que tanto o movimento que está aqui, ó, nessa quarta marcha, né, seja passado para o nosso cone. Então, parte da luva vai ficar posicionada nos dentes chanfrados e a outra parte da luva fica posicionada nos dentes externos aqui, ó, do nosso cone. Então, olha o que é que acontece, ó. Estão percebendo? Uma parte da luva fica junto à engrenagem e a outra parte fica junto ao cone. E é assim que o movimento ele é transmitido. A engrenagem transmite o movimento para os dentes chanfrados, dos dentes chanfrados passa para a nossa luva e da nossa luva ela transmite então para o cone. O cone, por sua vez, é que vai fazer a transmissão dos movimentos para todo o nosso eixo secundário. Beleza? É por isso, inclusive, que a gente não consegue acionar duas marchas ao mesmo tempo, né? Cada luva dessa, ela aciona um par. Essa luva daqui de baixo, ela aciona a primeira ou a segunda marcha. Essa luva, quando ela está acionando a primeira ou a segunda, essa daqui, que é a da terceira e da quarta, ela fica posicionada no centro. Então, ó, ela está posicionada no centro, ó, a terceira marcha está aqui movimentando, mas não traz movimento para o eixo. A quarta marcha se movimenta, mas também não traz movimento para o eixo, tá certo?
Quando eu desaciono aqui, ó, esse daqui de baixo, quando eu desaciono a primeira e a segunda, é que eu vou acionar ou a terceira ou a quarta. E aí sim, ó, o movimento ele é passado para todo o eixo. As outras continuam girando, ó, só que nenhuma transmite movimento para o nosso eixo. Beleza, pessoal? O funcionamento da caixa de marcha é assim. Pedro, o que é que faz então a primeira marcha ser mais de força e a quarta marcha ser de velocidade? Essa relação de transmissão que eu comentei com vocês, né? Quando a gente tem uma engrenagem pequena acionando a engrenagem grande, a gente tem uma relação de força. Quando a gente tem uma engrenagem grande acionando já uma engrenagem pequena ou do mesmo tamanho, a gente tem uma relação de velocidade. Então, apesar desse cara tá todo mundo girando ao mesmo tempo, todo mundo com 3.000 RPM, por exemplo, as relações de marcha, elas são relações de marchas diferentes. Um exemplo, eu vou aqui falar valores fictícios, tá? Só para a gente poder facilitar o nosso conhecimento. Eu falei a vocês que a fórmula da relação de marcha é o número de dentes da engrenagem movida pelo número de dentes da engrenagem motora, não é verdade? Então, o número de dentes dessa engrenagem, que é a movida, pelo número de dentes da engrenagem que movimenta o sistema, que é a motora. Então, digamos que nessa relação de transmissão, eu tenha os valores. Eu tenho aqui, ó, 3:1. Ou seja, o que é que eu digo 3:1? É necessário 3 voltas dessa pequena para movimentar uma grande. Então, eu tenho uma relação de 3:1, eu tenho uma relação de 2:1, eu tenho uma relação de 1:1 e eu tenho uma relação de meio para 1. Tá certo? São valores fictícios. 3:1, 3 voltas dessa para uma volta dessa. 2:1, 2 voltas dessa para uma volta da de cá. 1:1, uma volta dessa para uma volta dessa daqui. E meio para 1, é meia volta dessa para uma volta da de cá. O que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que esse conjunto todo está girando a 3.000 RPM. E o conjunto de cá, cada uma dessas engrenagens aqui, ó, que estão umas em contato com as outras, vai girar dentro da relação de transmissão que eu comentei para vocês. Ou seja, esse eixo todo está girando a 3.000 RPM. Todas essas engrenagens giram a 3.000 rotações por minuto, porque é a rotação que está vindo do motor. Como essa engrenagem ela tem uma relação de transmissão de 3:1, o que é que quer dizer? Quer dizer que ela vai transmitir o movimento para essa engrenagem maior, só que aqui está girando a 3.000 RPM e essa engrenagem grande, vai estar girando apenas a 1.000 RPM. Então perceba que vai ser uma relação que não está proporcionando velocidade, está proporcionando o quê? Força, né? Então eu entro com 3.000 RPM e eu saio com apenas 1.000 RPM. Em contrapartida, digamos que eu entrasse com 10 kg força e eu vou sair com 30 kg forças. Eu diminuo a rotação e aumento o torque da minha marcha, tá? Então, como é uma relação de 3:1, ó, eu tenho entrando 3.000 e nessa engrenagem aqui girando apenas 1.000 RPM. Essa daqui de cima, que é a segunda, eu falei a vocês que era 2:1. Então essa gira a 3.000, só que essa engrenagem daqui que está recebendo o movimento já girará a 1.500 RPM. Essa engrenagem daqui é uma relação de 1:1, então se ela gira a 3.000, a daqui também vai girar a 3.000 RPM. E essa daqui, que é a quarta marcha, eu falei que era meio para 1. Se ela está girando a 3.000 RPM, a daqui vai girar a 6.000 RPM, beleza? Então nesse eixo secundário, no mesmo instante, vai estar girando 1.000 RPM, 1.500, 3.000 e 6.000 RPM. E por que o eixo não se move? Porque o eixo não está ligado às engrenagens. Quando é que o eixo vai se mover? Quando alguma das engrenagens que eu selecionar, né, ela cravar aqui junto com a nossa luva. Então, na hora que eu selecionar a primeira, a segunda, a terceira ou quarta, a luva vai correr para cima ou para baixo, fazendo a seleção da engrenagem e transmitindo o movimento da engrenagem para o eixo. Ou seja, lembra lá aqui embaixo que eu falei que girava a 1.000 RPM. Se eu selecionar a primeira, agora a engrenagem da primeira gira a 1.000 RPM e o eixo também gira a 1.000 RPM. Só que essa engrenagem da segunda continua girando a 1.500, essa da terceira continua girando a 3.000 e essa continua girando a 6.000. Porque a única engrenagem que passa movimento para o eixo é a da primeira marcha.
Quando eu seleciono a da segunda, ela continua girando aqui, ó. Ela continua lá com seu giro lá de 1000, só que agora o eixo passa a girar a 1500, porque agora nós selecionamos a segunda engrenagem. A mesma coisa acontecerá para a terceira, só que agora estaremos girando a 3000, e para a quarta, só que agora estaremos girando a 6000 RPM. Beleza, galera? Bom, é isso daí. Eu vou pedir a vocês que vocês dêem uma pesquisada na internet na sala de hoje e falem aí a função do anel sincronizador e da luva de acionamento, tá? Então vocês vão procurar na internet qual é a função do anel sincronizador e da nossa luva de acionamento. Beleza? Na aula da semana que vem a gente fala um pouquinho sobre o diferencial. Por hoje é só. Qualquer dúvida, manda um e-mail.